Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zubeldia não é mais o técnico do São Paulo e Hernan Crespo está a caminho, chegando, ou até mesmo já pode até ter sido anunciado enquanto você assiste esse vídeo. Vamos falar dessa troca do Zubeldia pelo Crespo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Então, pessoal, fim da linha para Luiz Zubeldia, o técnico argentino que comandava o São Paulo, há mais de um ano, 44 anos, que teve altos e baixos no comando do São Paulo. A gente imaginava que em algum momento isso pudesse acontecer e acho até, não que eu concorde, eu vou dar minha opinião aqui a respeito disso, dessa saída, mas não que eu concorde com a saída dele, mas se tem um momento para demitir qualquer profissional, se tem um momento para você fazer a troca no comando técnico, ela é justamente agora. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma possibilidade de alguma mudança, não faria sentido, e eu já vi muitas vezes isso acontecer, você manter um técnico durante uma pausa, como tem para a Copa do Mundo, para no caso agora a Copa do Mundo de Clubes, Olimpíada, quando você tem uma intertemporada, muitos trabalhos são mantidos mesmo com questionamentos. Quando o futebol, quando o calendário é retomado, passam 2, 3 jogos e o cara é demitido. Isso é inacreditável. Isso é uma falta de planejamento. Por quê? Porque aí, nem precisa ser muito gênio, né, para decifrar essa, né? Você não tem tempo de fazer uma troca. Você demite o cara depois de 2, 3 jogos que ele retoma a sua condição, ali o seu trabalho, trabalhou toda a intertemporada, né, recuperou jogadores, né, tudo mais. Você deu uma salvaguarda, uma chance para o cara, aí ele retoma em 2, 3 jogos, o resultado não vem, você tem que trazer uma outra comissão técnica que em 3 dias precisa mudar a preparação física, uma nova metodologia, conversar e conhecer o elenco. Então, se tem um momento, é agora. Porque agora os jogadores estão em férias, vai chegar a nova comissão técnica, embora o treinador e a comissão técnica, no caso, já conhecem, né, o São Paulo Futebol Clube, mas os caras vão, né, se ambientar com o clube, se ambientar com o elenco atual. Na retomada, os caras vão ter 15, 20 dias de trabalho até a estreia na temporada, ou a reestreia na temporada, e aí você consegue ter um mínimo de perspectiva, né, de planejamento, visando a sequência daqui para frente. O Zubeldia tem um número que é impressionante. Ele tem 85 jogos comandando o São Paulo, 35 cartões. 35 cartões. Gente, é praticamente uma suspensão a cada 3 partidas. É inacreditável. Ele se ausentou muito. Eu sei que é do temperamento dele, eu sei que é do comportamento dele. E quando ele chegou, isso foi até exaltado, porque vinha de um Thiago Carpini, que é um cara mais low profile, que eu via muitos São Paulinos reclamando das entrevistas do Carpini, né? O Carpini é um cara muito dentro da sua linha, um pouco mais tranquilo e tal, e o São Paulo queria alguém mais enérgico. Bom, chegou o Zubeldia, só que, cara, isso ocasionou muitas vezes que ele não estivesse à beira do campo. E ele não estando à beira do campo, os seus auxiliares, eles não têm a mesma intensidade, o mesmo entendimento. A gente sabe que o treinador se comunica e que as trocas muitas vezes são feitas de maneira combinada, mas muita coisa é o cara que decide que tá ali na beira do campo, e a diferença era muito grande, diferentemente até da comissão técnica do Abel Ferreira, que me parece mais alinhada ao estilo do Abel, né? O João Martins, o Vitor Castanheira, são caras que trabalham há muito tempo com o Abel e eles têm um entendimento de como o Abel trabalha. O Zubeldia não, ele era um e o Maxi Cubeiras, por exemplo, era outro. Então, o São Paulo perdia muito sem o Zubeldia. E o Zubeldia teve bons momentos, cara. Ele classifica o time no Brasileiro, né, em 6º lugar para a Libertadores do ano seguinte, estava invicto, ainda permanece, né? O Zubeldia não perdeu em Libertadores comandando o São Paulo. Olha que loucura. E nessa fase que ele deixa o São Paulo, na fase de grupos, né, classificando para as oitavas, ele venceu todos os jogos fora, algo que nem o São Paulo do Tele havia conseguido. No ano passado, quando ele cai para o Botafogo, ele cai apenas nas penalidades, e assim, com os seus atletas perdendo gols inacreditáveis, né? O Lucas perdeu um pênalti no tempo normal, o Caleri perdeu um gol no jogo de ida e no jogo de volta contra o Botafogo.
Acabou caindo na Copa do Brasil ano passado também para o Fortaleza, se eu não me engano. E na Libertadores, né, nas quartas de final, da maneira como aconteceu para o campeão. Então, acho que é compreensível, né? Só que o Zubeldia nunca teve um respaldo completo da diretoria. E a gente sabia que ele acabava dividindo a torcida, né? Muitos gostavam muito do estilo Zubeldia e outros nem tanto. Algumas escolhas dele foram equivocadas. No início do ano, por exemplo, acho que o planejamento físico foi mal feito. Ele também sofreu com jogadores lesionados, dos principais, né? O Caleri ficou com uma lesão gravíssima que ausentou ele da temporada. O Oscar não conseguiu jogar, o Lucas não conseguiu jogar durante um bom tempo. E ele teve que reinventar, ele teve que resgatar moleques, que muita gente dizia que ele não apostava. Foi lá, Lucas Ferreira, o próprio Lucas, que fez um gol importante na Libertadores. O Rian Francisco acho que merecia mais chance, enfim, mas ele fixou o André e o André fez alguns bons jogos. Que mais? Cara, ele conseguiu, assim, em determinado momento, achar um time. Só que também é verdade que ele começou a oscilar no Campeonato Brasileiro. E se tem algo caro para o torcedor do São Paulo, é o Campeonato Brasileiro. Você não pode flertar com o rebaixamento sendo um treinador do São Paulo. E assim, nas Copas classificou para as oitavas e tal, grande campanha na fase de grupos da Libertadores, mas no Brasileiro, 12 pontos em 12 jogos é coisa que não dá para aceitar. Jogos no Morumbi, em que o São Paulo não venceu. E o último jogo, uma chapuletada de 3-1 para o Vasco da Gama, não é algo que você resiste tão tranquilamente assim. E repito, se tinha um momento para trocar, por toda a pressão da torcida, por tudo. E a informação é que depois desse jogo, até pela pressão de organizada, pressão interna, o Zubeldia nunca teve tranquilidade para trabalhar. E isso também é preciso dizer. Ele entregou o cargo e a diretoria tentou segurar, deu uma negociada aqui e ali e nessa segunda-feira efetivou a saída, segundo o clube, num acordo e numa conversa amigável. Eu não posso nem dizer que a diretoria tomou a frente, embora não fizesse questão de respaldar o técnico, porque a informação é de que ele realmente pediu para sair depois do jogo contra o Vasco. E a diretoria já pensou o seguinte, também não vou fazer tanto esforço assim, já que tem uma oportunidade aqui para fazer a troca. Só que o São Paulo vive um problema financeiro que vocês sabem, é muito grande, mesmo para pagar rescisões, para poder... Então, provavelmente houve um acordo aí a perder de vista para acertar com o técnico. E agora, quando busca um novo comandante, você também tem que entender essa equação financeira. E o Hernan Crespo é um cara que goza de muito prestígio dentro do São Paulo, desde a passagem dele em 2021, quando ganhou o Campeonato Paulista e tudo mais. Mesmo que depois os resultados acabaram não acontecendo, ele acabou tendo dificuldades, o Crespo sempre foi um cara muito querido e quando ele sai naquele momento, ele também sai de uma maneira super amistosa, não houve litígio. Embora havia uma dívida com o Crespo, na faixa dos 3 milhões de reais na rescisão que não foi paga. E isso, na verdade, até ajuda, não acho que nem atrapalha a retomada das conversas, porque o São Paulo tem uma dívida com ele, e aí traz o profissional meio que dentro de um acordo para poder pagar junto ao salário, de forma parcelada, aquilo que devia. Foi assim que o São Paulo retomou as conversas com o Crespo e acertou um contrato não até o fim desta temporada, mas até o fim de 2026, ou seja, um contrato longo, para o técnico argentino, que vai receber, além do salário, uma parte também da multa rescisória que não foi paga em 2021. A gente precisa entender o que é Crespo. Crespo é o seguinte, ele foi campeão por onde passou, tá? O Crespo, que ele divide opiniões também, o Crespo foi campeão pelo Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana, contra o Lanús do Zubeldia. Ele foi campeão no Al Duhail do Catar. Ele foi campeão no Al Rayyan, acho que também do Catar. E foi campeão no São Paulo. Um título que o São Paulo não conquistava desde 2005. Agora tem 20 anos, né? Mas quando ele conquista em 21, 16 anos depois, o São Paulo conquista um Campeonato Paulista. Era um jejum muito longo. E ele conquistou um Paulistão. No meio desse Palmeiras do Abel Ferreira, de um Corinthians sempre muito forte, né, que havia sido tricampeão ali com o Carille em 17, 18, 19. Ele vai lá e conquista um Paulista, repito, que não vinha desde 2005. E um título que o São Paulo não conquistava há 9 anos. Um clube grande, profissional como São Paulo, não tinha um título sequer há 9 anos.
O Crespo consegue isso. E a gente precisa entender que o Crespo trabalha no São Paulo para conquistar esse título em 2021. 2021 o mundo foi assolado pela pandemia. O Brasil também e o futebol também. O futebol ficou parado um tempão em 2020. Quando ele retoma, ele meio que bagunça todo o calendário. E tinha uma Copa em 22, que fazia com que a FIFA, a Conmebol e a CBF espremesse o calendário de 21 para que tudo coubesse ali naquela temporada e 22 você começasse do zero, para não ter nenhum atropelo e ter a pausa da Copa do Mundo no final lá de 2022, né? Que a Copa do Catar foi em novembro, dezembro. Mas o que acontece? A temporada de 22 ela não podia ter nenhuma falha. Para isso acontecer, a de 21 teve que ser espremida, porque o Campeonato Brasileiro de 20, por exemplo, ele termina em 21. A Copa do Brasil de 20 ela é jogada com a final em 2021. Então, o Paulista de 21, ele começou mais tarde. Só que ele teve jogos, gente, de 2 em 2 dias. Os estaduais foram assim. E o mesmo assim, mesmo diante de todo esse cenário, sem torcida, o Crespo comandou o São Paulo sem torcida no Morumbi. E a gente sabe como a torcida consegue ser impactante, a torcida do São Paulo. E foi dada a ele uma missão. Ganhe o Campeonato Paulista. E ele ganhou. Mesmo com todo esse risco, ele esticou a corda. Quando ele estica a corda, o reflexo veio na sequência no Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores lesionados, ele teve muitos desfalques e ele foi ganhar um jogo só na 10ª rodada. Claro que esses resultados acabaram por tirando o Hernan Crespo e, se eu não me engano, nesse momento houve o retorno do Rogério Ceni ao São Paulo. E era uma obsessão do São Paulo ter de volta o Rogério Ceni. Então, gente, o Hernan Crespo, ele, não estou dizendo que ele foi um injustiçado, mas ele veio num contexto diferente, num contexto complicado, de pandemia, de necessidade de um título, em que ele conquista o título, sem torcida. E mesmo assim, ele foi embora deixando uma boa impressão. O começo, inclusive, foi muito bom. O que se diz sobre o Crespo? Que ele tem uma comissão técnica em que ele delega muito. O Crespo ele é um cara muito... que compartilha muito o seu trabalho. Então ele não atua sozinho. Ele tem uma comissão que faz esse trabalho com ele. E assim, isso às vezes é visto de uma forma até equivocada, né? Poxa vida, o cara não tem comando, o cara não tem, né? Ele delega para os outros. Mas em alguns outros casos eu acho que é um cara que se cercou bem, porque a curta carreira dele como técnico já fala por si, dos títulos que ele já conquistou, mesmo com uma rodagem internacional. E repito, num São Paulo do jeito que estava, ele ainda conseguiu um título super importante, que eu não minimizo não o Campeonato Estadual, muito menos o Campeonato Paulista, né? No meio de gigantes aqui que disputam, ele conseguiu esse título. E eu acho que ele retorna num momento positivo. Um São Paulo com dificuldades financeiras também, dificuldades de lesões, mas assim, time classificado nas oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil, e agora ele vai precisar recuperar o time no Brasileiro. E também, com essas lesões, ele vai ter que dar um jeito de fazer esse time jogar. Mas eu tenho expectativa. Eu acho que o Crespo precisava desse retorno ao futebol brasileiro, especialmente ao São Paulo, para mostrar toda a sua capacidade. Então, vamos acompanhar. Comentem aqui o que vocês acharam dessa troca de Zubeldia por Crespo. Aprovaram? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!